Vamos lá então, irmãos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 1. Enquanto você abre aí, nós já tratamos do que significa a palavra Bíblia, nós já falamos da divisão, o que é a própria Bíblia, como que ela foi composta, nós falamos a respeito do processo de canonização dos livros, né, o que é cânon, quais foram os critérios para isso, a respeito da própria identificação da igreja, dos judeus, o testemunho do próprio Jesus, o reconhecimento da igreja como critérios. Vimos a divisão da Bíblia aí por estilo literário, e aí tratamos que nós devemos estudar cada livro considerando o seu estilo literário, para não aplicar, por exemplo, na nossa vida, promessas messiânicas, por exemplo. Né? Oráculos que tratam das questões messiânicas é para ser aplicado e já foi aplicado na vida do Messias. Eu até mencionei aqui que eu fui a uma igreja certa vez, o cara pegou lá em Isaías: eis que Deus me chamou para curar os cegos, justiça. O texto lá, que é um texto claramente messiânico, que Jesus, inclusive, usa para dizer que ele estava fazendo isso, quando João Batista manda um dos seus discípulos perguntar se Jesus de fato era o Messias ou se tinha que esperar outro. Não sei se você lembra dessa passagem. Qual que foi a resposta de Jesus? Responde para João o seguinte: os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos são curados, etc., que é uma citação paralela ao texto de Isaías. Ou seja, Jesus já cumpriu aquilo. E aí o nosso irmãozinho lá, todo desejoso de pregar o evangelho, disse que aquilo Deus já tinha falado para ele, que Deus estava levantando ele para ser aquilo lá, para abrir os olhos aos cegos, os ouvidos aos... Ou seja, um texto específico para Jesus, que ele estava aplicando para si, né? Então, desconsidera o estilo literário, que aquilo lá é um estilo profético, que tem um direcionamento, e acaba fazendo besteira. Então nós vimos aí todos os tipos de estilo literário, comentamos aí sobre todos eles. Trabalhamos também com a questão das traduções, né, se podemos confiar ou não na nossa tradução. Semana passada nós apresentamos aí um histórico, e aí identificamos as principais traduções históricas: a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Falamos da Vulgata, né, que é a tradução para o latim. E aí mencionamos as questões históricas aí relacionadas às traduções depois para o inglês, para o espanhol e também para o português. Hoje, vimos também que no caso das Escrituras, né, nós temos muito material, então por isso as traduções são confiáveis e graças a Deus que o Senhor preservou isso. Tá bom? E hoje nós vamos mencionar aí rapidamente porque há a diferença entre a Bíblia protestante e a católica, e entrarmos na questão da revelação de Deus, os meios que Deus usou para a revelação das Sagradas Escrituras. Já vimos também a diferença entre revelação geral. O que é revelação geral mesmo? Toda a criação, né? Deus se revelando por meio de toda a criação. Tem hora que vocês têm dom de língua. Dom de língua muda. A gente faz a pergunta, mexe a boca, não sai nada. Mas revelação geral é Deus se revelando através de toda a criação, né? E a revelação especial. O que é a revelação especial? A palavra de Deus. Vimos que a revelação geral, ela tem caráter salvífico. As pessoas podem olhar lá um beija-flor, assim, ver o beija-flor e falar: nossa, ele abriu a asa na forma de cruz, Jesus morreu na cruz por mim. E aí a pessoa é salva? Tem condição de fazer isso pela revelação geral? Não. A revelação geral, ela tem características condenatórias. A Bíblia diz que Deus se revela claramente do céu, mas os homens preferem adorar e servir a criatura ao invés do Criador. Por isso eles são indesculpáveis. Então, a revelação geral, ela tem caráter para condenar. Mesmo que a pessoa nunca ouviu de Jesus. Imaginem uma civilização antiga
que não teve a oportunidade de ninguém ir lá falar de Jesus. Aí as pessoas falam assim, mas por que elas não vão ser salvas? Elas nunca ouviram falar do Evangelho. Não tem problema nenhum. Elas viveram nesse mundo, estão diante da revelação geral. E porque Deus se revela claramente na revelação geral e eles não deram o louvor devido ao Deus Criador, eles são indesculpáveis. Tudo bem? Agora, o meio para se chegar à salvação e para sermos alcançados pela salvação é a revelação especial. Paulo vai dizer, inclusive, Romanos capítulo 10, né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Por isso, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, cita Isaías. E aí, no verso 17, ele vai dizer assim, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Cristo. Tudo bem até aqui? Pode. Então vamos lá para Hebreus, para a gente ver então como que foi esse processo da revelação especial. Como que Deus se revelou a nós. Eu convido você a ler comigo Hebreus capítulo 1. Vamos ler aí os 4 primeiros versos. Qual que é o título que foi dado aí? A revelação de Deus. Então aqui é um dos exemplos aí positivos aí dos títulos que foi dado pelo comitê. Mas vamos lá então. Todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Oremos mais uma vez. Ó Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra e por esse tempo, ó Deus, onde podemos estudar um pouco da Tua Palavra também. Que Teu Espírito nos ilumine, nos dirija, ó Deus, ao entendimento verdadeiro, para que a nossa vida, como foi dito agora na devocional, possa ser vivida de modo a praticar aquilo que ouvimos e, consequentemente, estarmos firmados na rocha. Fique conosco, é o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, antes de entrarmos no texto aqui propriamente, esse parênteses que ficou em aberto aí, né? Por que há a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia romana? A Bíblia católica romana e a Bíblia protestante. Então vamos lá. A Igreja Católica, irmãos, apostólica romana, e a ICAR, que nós conhecemos bem aí, desde o concílio de Nicéia, lá em 300 e alguma coisa, já se inclinou aí a acrescentar novos livros por conta do chamado processo de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É a mistura de outras religiões a uma religião principal. Tá? Então, por exemplo, o cristianismo original, você tem a mediação de santos, ou de pessoas que são consideradas santos? Não. No cristianismo original, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem como ir ao Pai por Maria, tem como ir ao Pai por José, por Expedito, ou seja lá por qualquer santo que seja, por Geraldo? Tem? Não, Jesus diz, ele é o único caminho. Paulo ainda vai reforçar isso dizendo, só existe um único mediador entre Deus e os homens. Quem que é esse único mediador? Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo homem. Tudo bem? Então, no cristianismo, vamos dizer assim, original, a mediação é única de Cristo. Só que aí, com o advento de outras religiões se tornando, por força do decreto imperial de Constantino, lembrando que lá por volta do ano 310, o imperador Constantino se converte ao cristianismo, e aí, então, determina que a religião oficial do império
seja o quê? O cristianismo. Então, todos aqueles que serviam, adoravam a outros deuses, se viram obrigados a agora não mais adorar a César, mas adorar a Cristo, ou se tornarem cristãos. E aí, por conta disso, o que eles fizeram? Tudo bem, se a religião oficial agora é o cristianismo e eu tenho que me tornar cristão, eu vou para o cristianismo, só que eu vou trazer a bagagem da minha religião. Isso é sincretismo religioso. Então, desde o começo, aqueles que vieram para o cristianismo, vindo de outras religiões pagãs, começaram a colocar elementos dessas outras religiões dentro do cristianismo. Então, vamos imaginar, quem adorava a Afrodite ou a Diana dos Efésios, que era uma entidade feminina, chega no cristianismo, não tem nenhuma entidade feminina para ser adorada. Deus é Pai, Jesus é homem, né? O Espírito Santo é uma figura masculina também, apesar de ser neutro no grego, mas a ideia, né? O Espírito Santo, não é a Espírito. Então, aí eles se viam, e agora, nós vamos adorar quem? Aí começava, quem que é uma personagem importante aí dentro do cristianismo? Maria, a mãe de Jesus, né? Virgem que concebeu o Messias. Ótimo, então nós que adoramos Afrodite, nós que adoramos Diana dos Efésios, vamos começar a adorar uma entidade feminina que tenha sustentação dentro do cristianismo, só que no fundo, no nosso coração, nós continuamos adorando a quem? A Diana, a Afrodite, seja lá quem for. Vamos pegar um exemplo mais próximo aqui, né? Quando você vai para a Baía de Todos os Santos, né? Você vai lá para a Bahia, e aí você tem lá a construção da igreja, que ano a ano eles fazem a lavagem lá dos degraus lá da igreja de Santa Bárbara. Acho que é isso, né? Se eu estiver errado, alguém me corrige. E aí você tem lá, dentro da igreja católica, a igreja de Santa Bárbara, então eles vão lá, só que aí, num dia específico, quem que vai lá lavar a escadaria da igreja de Santa Bárbara? São os católicos? Não, são o pessoal de outra religião, né? Do candomblé, umbanda, quimbanda, tarará. Aí eles vão lá lavar a escadaria da igreja de Santa Bárbara. Por quê? Eles adoram Santa Bárbara? Não. Eles adoram quem? Yansan, que é uma entidade dentro do candomblé, né? Então, só que, como houve esse sincretismo, quem que é Santa Bárbara? A mesma entidade em Yansan. No catolicismo, se adora Santa Bárbara, que é o nome que se deu para uma entidade que o candomblé adora como sendo Yansan. Então, veja, aqui você tem o sincretismo. Isso começa lá desde 320, por aí, né? Quando da obrigatoriedade de todas as pessoas se tornarem cristãs. Então, o catolicismo é, na verdade, uma coxa de retalhos que recebeu influência de outras religiões desde 310 para frente. No Concílio de Nicéia, que já trata de algumas questões, Concílio Ecumênico, já foi trazida essa possibilidade. Só que, o que acontece? Durante a história, a igreja começou a se desviar das doutrinas originais, e aí, com o passar dos anos, nós temos lá em 1517, definitivamente, aquilo que conhecemos como a Reforma Protestante do século XVI, que retorna às Escrituras. Como uma reação da Igreja Católica, que já estava fortalecida no mundo, eles fazem o chamado Concílio de Trento, que acontece em 1546, que é o concílio da Contra-Reforma. É o concílio que vai trazer respostas à Reforma Protestante que tinha acontecido em 1517. Tá bom? 27, 37, 47, cerca de 30 anos depois. E aqui, então, para combater toda a restauração ao original que tinha acontecido com a Reforma Protestante,
os católicos, então, definem o cânon bíblico deles em 1546, acrescentando dos 14 livros apócrifos que eram usados e conhecidos na época, acrescentando 7 livros a mais no Antigo Testamento. Então, a Bíblia protestante ela tem quantos livros no total? 66. E a Igreja Católica acrescentou mais 7 livros no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual. E que livros foram esses, né? Aceitou outros livros que não foram aceitos como sendo inspirados para toda a maioria, incluindo os judeus e a própria Igreja Protestante. Estes livros são os chamados apócrifos e a Igreja Católica, ou ICAR, aceitou 7 dos 14 que estavam sendo discutidos na época. Quais foram os livros aceitos? Se você pegar lá uma Bíblia, geralmente quem veio do catolicismo ou tem família católica, geralmente você vai chegar lá na casa católica, tem uma Bíblia lá, que se cair no pé, dói mais do que uma panela de pressão de 7 litros com costela dentro. De tão pesado que é. Não é assim? Já viu? Só para virar a página, assim, quando você é criança, tem que pedir ajuda dos primos. Vou virar a página aqui. Tal. Vem ilustrada, já viu aquilo lá? Geralmente só fica aberto no Salmo 91, que a folha já está até amarela e comida de xixi de grilo. Mas está lá, aquela bibliona. Se você pegar aquela bibliona lá, você, pastor, não tem nenhum parente, não sei o quê. Provavelmente, aqui eu nunca vi. Mas, por exemplo, no hospital, na Santa Casa lá, no Hospital Fernando Malzone, lá de Matão, tem uma bibliona dessa lá. Aí toda vez que eu ia lá, só estava o Salmo 91, até amarelo e tal. Aí eu ia abrir no Salmo 115 para eles. Mas não durava um dia, no outro dia eu já voltava lá, já estava no 91 de novo. Acho que só tinha uma freira lá só para pôr no Salmo 91. Né? E que no caso deles, eles têm uma diferença também, é o Salmo 90, se não me engano. Mas aí eu ficava lá brigando se ele era com quem. Toda vez que eu ia lá, eu mudava. E se você tiver a oportunidade de ver uma Bíblia dessa, você vai procurar esses livros, sempre no Antigo Testamento. Então, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, nós temos Eclesiastes, e eles, além do Eclesiastes, têm o Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Tá? São livros dentro do período histórico de Israel, de um modo geral, tratando das práticas históricas e tradicionais do povo de Israel, né? E que não foram referendados nem pelo povo judeu e nem pela igreja cristã e nem pelo próprio Cristo como sendo livros inspirados. Né? O que esses livros têm de mais, pastor? Acabam falando da prática do dia a dia dos judeus e que referendam algumas práticas católicas. Por exemplo, a oração pelos mortos. Você vai encontrar base nesses livros aqui, meio que de modo implícito, mas para que isso ocorra. A utilização de velas no culto. Você pega, por exemplo, 1 Macabeus e 2 Macabeus, já contei essa história aqui para você, que é a história da libertação do povo judeu da influência grego-macedônia, que tinha invadido o templo, inclusive tinha profanado o templo de Jerusalém, sacrificando porcos, né? E faltava o óleo para acender o quê? A menorá, o candelabro sagrado. Então, conta toda a história da ação miraculosa de Deus, com o azeite para um dia, ficar queimando lá 8 dias, que era o tempo necessário para preparar mais azeite e fazer a consagração novamente do templo. Então, eles vão aí tudo isso, está vendo? Deus fez um milagre para o azeite que ia acender a menorá. Então, quer dizer, é uma prática que a gente tem que ter hoje, tem que ter vela, e aí você vê lá no altar, porque para eles é altar, né? Para nós não é altar, tá bom, irmãos? Por isso que você não passa aqui na frente, tem que fazer sinal da cruz, beijar o chão aqui, você não precisa nada disso, tá? Porque na igreja protestante não temos altar. Simplesmente nós temos o púlpito mais elevado para facilitar no momento da pregação e para, dentro da questão arquitetônica, exaltar a centralidade dos sacramentos e a centralidade das escrituras. É só isso. Infelizmente, a maioria das igrejas perdeu isso. Hoje as igrejas não têm nem púlpito mais.
é porque, na verdade, não tem nem palavra mais, né? O cara que vai lá é um coaching, então ele não precisa de púlpito, porque não tem centralidade na palavra mesmo, então eles já arrancaram o púlpito, jogaram fora, e a mesa lá de ceia só aparece no dia que vai ter ceia, porque também é um negócio que não é tão importante para eles, e desprezam a mesa do Senhor. Mas, historicamente, nós temos uma ideia de até no layout da igreja, apresentar o que é importante para aquela igreja. A centralidade da pregação e dos sacramentos, ok? Exaltando, obviamente, a palavra de Deus como centro daquela igreja. No caso da igreja católica, o foco é o altar. Tanto é que o púlpito de ensino na igreja católica geralmente fica onde? Joga para o canto. Porque a palavra foi jogada de escanteio. A centralidade da missa está nos rituais, no sacrifício ainda. Todo domingo eles matam Cristo. A missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. Por isso que tem um momento na missa lá que toca o sino, todo mundo tem que ficar de luto. Aí você toca o sino, todo mundo ajoelha, é o momento, aí abre lá o Santo dos Santos, que é aquele amarelinho lá, que representa a Arca da Aliança do Santo Santo, abre lá, né? Aí lá dentro está o quê? O corpo e o sangue de Cristo. E do lado tem uma lampadinha lá, que antigamente era uma vela, mas tem uma lampadinha lá. Já viram a lampadinha? O que é aquela lâmpada lá? É a menorá do templo, que representa o quê? A presença de Deus. Se a luz está apagada, Deus não está no templo. Se a luz está acesa, Deus está no templo. Então, antigamente era a vela. Então, o sacristão lá, o cara ficava lá, atento, para saber se quando não deixava a vela acabar. Na hora que estava faltando um toco para a vela acabar, já ia lá, trocava a vela, porque não podia ficar apagada. Porque se apagou, Deus não está presente. Hoje é tudo na luz, né? Hoje é lampadinha. Então ficou mais fácil, já mandaram embora o sacristão, porque agora não precisa de ninguém mais para trocar a vela. É só um eletricista contratado pela paróquia para não deixar faltar energia, porque a luz tem que estar acesa. Veja, de onde que vem tudo isso? Desses livros aqui. Da importância da menorá, do fogo, da presença de Deus e tudo mais. Então, esses livros acabam dando base para que eles continuem com práticas sincréticas. E aqui não fala, mas por que sincrética? Porque com Jesus Cristo, o templo, meu amigo, acabou. Jesus mesmo disse que destruiria o templo e restauraria apontando para a sua vida. Por isso que você não precisa mais ir para Jerusalém, mesmo porque não tem o templo lá mesmo, mas você não precisa mais para Jerusalém para adorar. Você não precisa mais para nenhum outro lugar para adorar. O templo já era, né? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é assim? Então, você não tem mais aquela visão de que há um lugar específico para adoração. Isso caiu. E caiu juntamente com isso todo o sistema do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico já era. Então não existe mais a figura do sacerdote. Quando eu trago essa figura do sacerdote, mesmo dentro da igreja protestante, é sincretismo religioso. Um sincretismo vindo de qual religião? Vou até tomar uma água aqui. Um sincretismo religioso vindo do judaísmo. Porque se Jesus cumpriu com a lei cerimonial e pôs fim ao sacerdócio levítico, eu tenho que guardar alguma coisa do judaísmo? Não. E quando eu trago alguma coisa do judaísmo e põe dentro da prática da igreja, que não é referendado pela perspectiva do que aquilo que Cristo fez, se torna um sincretismo. É lógico que tem muitos elementos que o próprio Cristo coloca e mantém, né? Mas, por exemplo, a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa? Não.
Nós celebramos a ressurreição. Mas usam por que usam então o culto de Páscoa, pastor? Ou então encontro não sei o que de Páscoa? Por uma questão histórica. Mas nós celebramos a Páscoa? Não, se tivesse que celebrar a Páscoa, nós tínhamos que matar um cordeiro, né? Tinha que comer ervas amargas, nós tínhamos que fazer uma série de coisas aí. Somente pães asmos naquela semana inteira, né? É alguma coisa desse tipo. Não, nós não fazemos isso. Só que nós celebramos o maior evento que aconteceu na Páscoa. E na verdade não foi nem na Páscoa, aconteceu na festa das primícias. Porque o domingo é festa das primícias. Então, nós não celebramos, nós celebramos a ressurreição. Nós não celebramos nem a festa das primícias, que é no domingo, e muito menos a Páscoa. Usamos o nome? Usamos o nome. Uma perspectiva que já está aí intrínseca no contexto conhecimento geral. Mas a prática propriamente é de celebração de Páscoa? Não. Nós celebramos a transição da Páscoa para a ceia. Nós celebramos a transição, né, do sistema judaico para o sistema cristão. O cristão celebra a Santa Ceia? Sim. O judeu? Não. Então o que nós celebramos? Aquilo que Jesus instituiu. É lógico que não dá para você falar da instituição da Santa Ceia sem mencionar a Páscoa. Mas significa que nós celebramos a Páscoa? Não, nós não celebramos a Páscoa. Apesar de mencioná-la, porque é justamente a transição. Tudo bem? Agora, se nós começássemos a celebrar a Páscoa, pastor, nós vamos ter um encontro lá na Páscoa e nós vamos matar um cordeiro. Seria interessante um negócio desse? Para nós, não. A não ser que a gente aproveite que está o preço mais barato, né? Da carne de cordeiro, né? Faz lá um assado lá para comer, tudo bem. Aí como o cardápio do nosso encontro, mas não como perspectiva de sacrifício. Né? Geralmente a gente se reúne naquilo que os católicos chamam de Sexta-feira da Paixão. Nós já estudamos biblicamente aqui, vimos que Jesus não morreu na sexta-feira. Se você tem dúvida disso aí, acho que nós temos o vídeo ainda, acho que já estudamos, acho que tem gravado isso. Se não tiver, mais para frente a gente trata disso de novo. Mas, biblicamente falando, quando você entende a diferença entre sábado semanal e sábado cerimonial, quando diz que Jesus foi sepultado porque estava se aproximando do sábado, não refere-se ao sábado semanal. O próprio Lucas diz que é o sábado grande que eles estão celebrando. O sábado grande referia-se ao primeiro dia da festa de pães asmos, que era feriado. Era para ser considerado um sábado normal. E o sábado semanal aconteceria depois. E aí nós seguimos cronologicamente todos os acontecimentos dos 4 evangelhos e provamos para você no calendário, inclusive, que então Jesus não morreu na sexta-feira. Então, sexta-feira da Paixão para nós, a gente só aproveita porque é um feriado nacional e a gente aproveita para se reunir, porque ficaria difícil você se reunir na quarta-feira, por exemplo, que é o dia que Jesus de fato morreu. Mas aí o pessoal fala, então nós vamos ter a reunião lá da sexta-feira da Paixão. Tá bom, é o nome que se dá, né? Como se desse qualquer outro feriado. Agora aí o catolicismo diz, não pode comer o que na sexta-feira da Paixão? Não pode comer carne na sexta-feira da Paixão. O que a gente aproveita para fazer? Um churrasco, porque a carne está mais barata. Ninguém compra carne naquela semana, então o que acontece? O preço da carne vai lá embaixo, porque está todo mundo comendo peixe. Então o preço da carne vai lá embaixo. Aí o que a gente faz? Churrasco, maravilha, o preço está mais barato, compra a carne mais barata e faz um churrasco para toda a igreja lá, reunida numa chácara lá, para relembrar que Jesus de fato morreu, mas que ressuscitou, e essa é a nossa alegria. Agora, veja, onde está na Bíblia que você não pode comer carne na sexta-feira? Quem inventou isso era um padre que era dono de peixaria. Ele, para aumentar as vendas lá, ele criou esse negócio aí, né? Porque só pode comer peixe naquela semana. Mas na Bíblia você não tem nada mandando. Isso também é exemplo de sincretismo. Isso aí alguém trouxe de algum lugar e colocou como se fosse lei para isso.
Então, da mesma forma que tem sincretismo em todo lugar, também houve na canonização dos livros católicos. Então, esses livros eles tratam da sabedoria, da história do povo de Israel, da influência dos povos que dominaram, né? Tanto os babilônios, os medo-persas, os gregos macedônios. Então, os livros estão relacionados basicamente com esse período, mesmo que alguns estão fora desse período, mas trata de questões do dia a dia, do povo de Israel e tal, e que nada interfere com os livros canônicos. Por isso que nós não o aceitamos. Tudo bem até aqui, irmãos? Ficou claro isso? Sim ou não? Perguntas? Ronaldo? Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá, vamos no texto que nós lemos, Hebreus capítulo 1, tratando como que a Bíblia foi escrita. Ok? Como que nós recebemos as Escrituras? Então a Bíblia aí é a revelação de Deus. A Bíblia é o registro daquilo que nós chamamos de revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus, ela não foi dada necessariamente escrita originalmente. Deus se revelou a Adão, Deus se revelou a Noé, Deus se revelou a Abraão, e desde essa época já era a revelação especial de Deus. Só que foi registrada muitos anos depois, séculos depois, por Moisés. Tudo bem? Então Moisés está registrando aquilo que já foi revelado. Mas quando que foi a revelação? Lá naquela época, quando Deus aparecia para os patriarcas e falava diretamente com eles. Já é revelação de Deus? Revelação especial de Deus? Sim, já é revelação especial de Deus. Foi registrado depois. Vamos pensar no ministério terreno de Jesus. Está acontecendo o ministério terreno de Jesus e Mateus está lá com o notebook dele, registrando já o Evangelho de Mateus. É assim que aconteceu? Não, não foi assim que aconteceu. Aconteceu todo o ministério terreno, Jesus morreu, aquela coisa toda, passam-se alguns anos, eles falam, gente, nós precisamos contar essa história, e vamos registrar essa história. E aí, então, vai e se registra a revelação que já havia acontecido. Tudo bem? Então, sempre há um tempo aí, na maioria das vezes, da revelação especial, oral, para depois o registro dela. Deus é soberano tanto na revelação especial, quanto no registro da revelação especial. É por isso que a Bíblia diz que Deus separou homens inspirados, né, para registrar a revelação. Que pode ter sido dado primeiramente lá a Noé, a Abraão, mas foi registrada por Moisés. Deus usa Moisés, inspira com o Espírito Santo, para que ele registre aquela revelação que já foi dada anteriormente, há séculos atrás. Tudo bem até isso? Porque às vezes as pessoas pensam que a revelação de Deus escrita foi algo psicografado, né? Nós brincamos semana passada. Não é assim que funciona. Deus, inclusive, usa o conhecimento literário, acadêmico de cada elemento que ele está usando para inspirá-lo. Só que essa pessoa que é inspirada por Deus para registrar as Escrituras, ela não perde as suas características gramaticais, as suas características linguísticas, literárias. Não é psicografia. O Espírito Santo não vem, toma o cara lá e o cara começa a escrever lá, como se fosse, né, em outro lugar que você conhece aí. Não. O Espírito Santo ele vai inspirar essa pessoa, ela vai escrever, mas de acordo com o conhecimento cultural, gramatical, literário que essa pessoa possui. Por isso você pega os escritos de Paulo, você tem lá um estilo de escrita. Você pega os escritos de Pedro, você já tem um outro tipo de escrita. No Antigo Testamento, você pega um estilo de Isaías, você tem todo um estilo gramatical de escrita. Você pega Amós, que era quem? O profeta boiadeiro, aí você tem todo um estilo gramatical. Tudo bem? Então, Deus, a inspiração, ela preserva as características culturais, gramaticais e literárias daquele que está usando. A inspiração é uma ação do Espírito Santo sobre um homem que o próprio Deus separou para ele registrar a revelação ou para ele trazer a revelação de Deus de acordo com os seus escritos, que é o caso, por exemplo, dos apóstolos. Paulo está registrando a história? Não, ele está escrevendo uma carta e ali o Espírito Santo está inspirando para que aquela carta que ele está escrevendo seja de fato palavra de Deus. Tudo bem? Vamos pensar nesse termo, eu acho que eu falo mais para frente, mas vamos já pensar aqui. Hoje existe inspiração?
Não, inspiração. Fala, nossa, Deus inspirou fulano. Tem inspiração hoje? E quando o cara faz uma música lá, você fala, nossa, ele estava inspirado. É a mesma coisa? Ou então o pastor vem e prega assim, fala, nossa, hoje o homem estava inspirado. Tem alguma coisa assim? Vamos lá, Aguinaldo. Então, mas a pergunta é, dentro daquilo que a Bíblia diz como inspiração para o registro da revelação de Deus, ainda existe hoje? Não. Existe um termo na teologia que facilita, que inspiração, ela foi a ação de Deus através do Espírito Santo sobre homens específicos para o registro escrito da revelação especial de Deus. A partir do momento que você tem o fim do período revelacional, isso acaba. O que nós temos hoje? A teologia usa um termo chamado iluminação, que é a ação do Espírito Santo para me capacitar a ler aquilo que foi inspirado e registrado e compreender e aplicar na minha vida ou ensinar outros. Então, não sei se você já observou, mas em vários momentos, quando a gente está orando aqui para trazer a mensagem, o sermão da noite, a gente, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que através do Teu Santo Espírito possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la, e que o Senhor me use apesar de mim mesmo. Lembra disso? É uma prática da minha oração antes do sermão. Você já me viu aqui, Senhor, me inspire essa noite. Não, porque esse termo já não cabe mais para a realidade teológica nossa. Porque a inspiração já cessou, foi para aqueles que registraram a revelação especial de Deus. Tudo bem até aqui? Beleza. Voltemos os olhos então aqui para Hebreus capítulo 1 aí. Ele começa assim, havendo Deus outrora falado. Quantas vezes? Muitas vezes. E de muitas maneiras. Então você tem que a revelação de Deus ela foi dada inúmeras vezes, muitas vezes, só que do mesmo jeito, da mesma maneira? Não. E de muitas maneiras. Então você tem aqui duas informações que diz que Deus se revelou de um modo especial, que é a revelação não da criação, mas a revelação que visa a salvação, a redenção, muitas vezes e de muitas maneiras. Então vamos lá, vamos relembrar aqui o negócio. Nós temos primeiro a revelação geral, que é a revelação dada por Deus através da obra da criação. Nós vimos a distinção lá no Salmo 19, né? Do verso 1 ao 6, falando da revelação geral, os céus proclamam a glória de Deus. E depois, do verso 7 em diante, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, aquela coisa toda. Então, há distinção entre a revelação geral e a revelação especial. Então, a revelação especial é essa que foi escrita depois, que foi registrada aqui. Vimos, então, que a revelação especial, que é a escrita, foi nos dada por Deus de várias maneiras, bem distintas no percurso da história da humanidade. Ele vai nos trazer aqui em Hebreus, pelo menos 3 maneiras que Deus usou para a revelação especial. Vamos ver quais são elas. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, aqui talvez o melhor fosse 2 pontos. Porque o que vem na frente aqui está indicando quais foram as maneiras. Então Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, como? Primeiro, a quem? Aos pais. Depois a quem mais? Pelos profetas. E nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então você tem aqui pelo menos 3 maneiras. Aos pais, pelos profetas e pelo Filho. Quem são os pais? Dentro da cultura judaica, e por isso que nós estamos aqui na epístola aos judeus, aos hebreus, né? Os pais são os patriarcas, aqueles que iniciaram a genealogia de onde saiu o povo judeu. Como estamos em sólidos dominical, deixa eu fazer um parênteses aqui. Por que carta aos hebreus e não aos judeus? Ou por que não carta a Israel? Por que recebe aqui aos hebreus?
É o dom de línguas mudo que eu falei, ó, fica todo mundo quieto. Vamos lá. Nós sabemos que Deus trabalha com a construção do povo de Israel para ser o povo que ele separou, da onde viria o Messias. Tudo bem? Isso aqui é parênteses, tá? Então nós temos lá Adão. Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel, que já é a diferença lá onde você vê a linhagem preterida e a linhagem eleita. E aí então Adão tem que ter um terceiro filho, que apesar de ser o terceiro chama Sete, tá? Não era o sétimo, é só o nome dele. E aí então através de Sete nós temos a linhagem dos eleitos. Inicialmente era bem isso. Você pega lá no início de Gênesis, descendentes de Caim, só tem tranqueira. Culminando inclusive na 7ª geração a um homem chamado Lameque, que a Bíblia diz que ele era 70 vezes pior do que Caim. Olha que coisa linda. E aí é por isso que Jesus usa que você tem que perdoar 70 vezes 7. Até o pior homem do mundo você tem que perdoar. Essa é a ideia. E ele tinha até uma musiquinha. Lameque era um cara que gostava de se ostentar. Ele tinha uma musiquinha que ele era pior, que ele saía falando para todo mundo que ele matou um cara porque pisou no dedão dele, e coisa assim. Terrível. Do outro lado você tem a descendência de Adão, que Lucas vai chamar de filho de Deus. Tudo bem? Isso nós já estudamos já, só estou relembrando com você. Então a descendência de Adão, que vem Adão, 7, e aí a descendência, e chega na 7ª geração dessa descendência, você chega num homem chamado Enoque, que era tão puro que não passou pela morte. Deus levou para si. Então você tem a distinção das 2 gerações. A geração preterida e a geração eleita. Tudo bem? Era assim no começo. Aí nós chegamos no capítulo 6, que há um problema. Os filhos dos filhos de Deus se engraçaram com as filhas dos filhos dos homens. A expressão filhos de Deus refere-se a essa geração eleita. Os descendentes de Adão, passando lá por Enoque e indo embora. Os filhos dos homens refere-se à geração de Caim. Eu sei que você conhece muita gente boa que fala, não, aqui é os Néfilins. Os filhos dos homens são os descendentes de Adão, e os filhos de Deus são anjos que vieram se engraçar com os homens. Meu amigo, Jesus não morreu por uma raça híbrida. Jesus se fez homem para morrer pelos homens. Não é mistura de anjo com homem. Aí os caras vão dizer assim, não, mas quando você pega Jó, diz que lá entre os filhos dos homens, entre os filhos de Deus estava reunido com seus filhos. E dentre os filhos de Deus apareceu Satanás. Então fala que filho de Deus é uma expressão para anjo. Então eles vão interpretar como se fosse anjo dormindo com mulher. Tudo bem? Só que eles se negligenciam o fato de que, por exemplo, quando se trata da genealogia de Jesus lá em Lucas, que vem de trás para frente, você vai ver que, então, vem lá, é Jesus, filho de José, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de Davi, filho de não sei quem, pererim, peroró, pororó, filho de Adão, filho de quem? Filho de Deus. Quer ver isso aí? Vamos lá, confirma comigo. Para não falar que eu estou falando coisa que não está. Abra lá a genealogia de Jesus. Em Lucas. Cadê aqui? Capítulo 3. Lá o 38. Capítulo 3, 38. Nós não vamos ler toda a genealogia, nós não temos tempo para isso. Mas começa com Jesus. No verso 23 começa com Jesus. Jesus, filho de José, filho de Eli, filho de... Provavelmente aqui depois citando o lado materno dele, ou paterno, é a diferença da genealogia de Lucas com a genealogia de Mateus. Você vai ver que tem um monte de nome diferente, mas é que provavelmente um deles usa a descendência materna misturada. Porque os dois, tanto Maria como José, era da tribo de Judá. Tá? Então você vê falando de Jesus, filho de José, filho de não sei de quem, tá? No verso 38. Cainã, filho de Enos,
Enos, filho de Sete, e este, filho de... E Adão, filho de Deus. Então veja, pronto. Então quando se trata lá em Gênesis, os filhos dos homens e filhos de Deus lá foi feita a distinção. Descendência de Caim, filho dos homens. Descendência de Adão, filho de Deus. Aí no capítulo, o que acontece? Os filhos dos filhos de Deus veem que as filhas dos filhos dos homens são mais bonitonas, né? São mais atraentes. E aí os filhos dos filhos de Deus se casam com as filhas dos filhos dos homens. E aí depois há uma mistura. Então, as duas gerações, as duas descendências que você tinha, que até aquele momento era bem distinta, filhos dos homens, preteridos, os filhos de Deus, os eleitos, o que acontece? Se misturam. E aí começa a gerar uma descendência que não é mais só de eleitos, mas que também não é só mais de preteridos. E aí você vai ver que depois disso, os filhos dos crentes, inclusive, uns são salvos, outros não. Então nós podemos gerar filhos eleitos ou não. Pegar exemplo bíblico disso? Vamos pegar lá Isaac. Isaac teve quantos filhos? Ô Marta, você como auxiliar aí do... Ah não, o Mauro está aqui. Trimestre vem, nós vamos matricular tudo no berçário, hein? Vamos lá. Isaac teve quantos filhos? 2. Quem são os filhos de Isaac? Esaú e Jacó. A Bíblia diz claramente que Esaú foi preterido, foi condenado. E Jacó foi eleito. Mas não é filho do mesmo pai e da mesma mãe? Não é gêmeos, a porcaria lá não era gêmeos? Gerado ao mesmo tempo. Só que um era eleito e o outro não era. Aí você tem o exemplo de Jacó, que teve 12 filhos, e os 12 filhos eram eleitos. Daí que saem as 12 tribos de Israel. Tudo bem até aqui? Beleza. Então o que nós temos lá? Então nós temos Adão, a descendência de Adão, você chega lá para 7, vai lá, vai tendo, não sei o quê, chega a Noé. Noé se casa, tem os filhos, tem o dilúvio, aquela coisa toda, começa. Aí tem Abraão. Abraão vai, tem Isaac. Tem Isaac e Ismael também, que serve também para dizer, ó, filho do mesmo pai, mas um eleito, outro não. Aí você tem Jacó, 12 filhos. Aí tem esses filhos, tem uns punhados de filhos. Aí vai crescendo. E vai. Tudo bem? Aí em Jacó é chamado de... Muda o nome de Jacó para Israel. Por isso que o povo de Israel é chamado de Israel. Porque é descendente de Jacó. Tudo bem? Mas antes, vamos voltar um pouquinho. Na Torre de Babel, enquanto os homens ainda não tinham se dividido as línguas, os homens começaram a construir uma torre para chegar até o céu. E queriam ser lembrados, queriam ter a glória. Oh, vamos ser lembrados por todo sempre, como aqueles caras que nós construímos a torre. Tá bom? O que Deus faz? Deus já tinha dito, desde Noé, para que eles saíssem, alcançassem a terra e povoassem tudo. O povo quis ficar tudo junto. A palavra do Senhor diz que então Deus vem, confunde a língua daqueles povos, e aí eles já não conseguiam mais se entender, e aí cada um foi para um canto. Quem que era o descendente que vem aí de Adão, de Noé, de Abraão, para esse povo, né? Antes de Abraão, que vem lá de Noé, para esse povo? Era um cara chamado Éber. E aí, com a confusão das línguas, os descendentes de Éber começaram a falar uma língua diferente. E aí o nome que se deu para essa língua é hebraico, porque vem do radical Éber. Então, quando você usa o termo hebreu, são descendentes de Éber. São aqueles que falam a língua hebraica. Só que aí vai vindo a descendência e depois você tem Israel,
que aí é uma fatia desses descendentes que da onde sai o povo de Israel. Dentro do povo de Israel você tem 12 tribos. Um dos filhos de Israel chamava Judá. Os descendentes dessa tribo são chamados de judeus. Então, judeu refere-se ao cara da tribo de Judá, que faz parte do povo de Israel e que fala a língua hebraica é hebreu porque é descendente de Éber. Então, quando você tem o texto que nós estamos lendo aqui, Hebreus capítulo 1, carta aos Hebreus, ele não está falando só que é uma carta específica para judeu, ele não está falando que é uma carta só para o povo de Israel, mas para todos aqueles de língua hebraica. Por isso recebe o nome Carta aos Hebreus. Tudo bem? Ficou mais claro agora o porquê de hebreu, judeu, Israel? Que para nós é tudo a mesma coisa. A gente usa no genericão. Mas às vezes você vai encontrar literaturas que vai fazer uma distinção entre judeus e Israel. Por quê? Porque aí depois, mais para frente na história, quando os reis vêm, há uma divisão entre os reinos. Reino do norte, Israel, e reino do sul, judeus. Por quê? O reino do sul era a tribo de Judá, Benjamim, né? Pedaço lá, e o restante das tribos formou o povo de Israel. O povo de Israel acabou se desviando mais cedo do Senhor. E Judá era um núcleo de fidelidade. Mesmo porque Jerusalém estava ali, os levitas estavam ali, aquela coisa toda. Com o império babilônico vindo, destruindo tanto o reino do norte quanto o reino do sul, levando todo mundo cativo, eles já tinham sido destruídos antes, né, o norte por causa da Síria e tudo mais, levaram para a Babilônia, e aí houve a miscigenação do povo de Israel e o povo judeu com as outras nações. Só que a tribo de Judá se manteve pura. E aí quando volta do exílio, você não tem mais reinos do norte e reino do sul. Você tem Samaria, que são todas as outras tribos, que o judeu considera miscigenado, porque se misturaram com os outros povos. Por isso que o judeu não se dá com o samaritano, porque o judeu se manteve fiel e o povo de Israel, que era o reino do norte, não se misturou com os outros povos e saiu um povo híbrido lá, né, miscigenado, e por isso que não é povo de Israel puro, por isso chamado samaritano. E aí eles consideravam o samaritano como vira-lata. Nós somos o pedigree e o samaritano é o povo vira-lata, que misturou várias raças. E aí que há essa briga histórica entre judeu e samaritano. Mas os samaritanos são os descendentes do reino do norte, enquanto os judeus descendentes do sul. Tudo bem? Então você vai no Novo Testamento, você vai ver também essa discussão entre samaritano e judeus. Mas quem que são os samaritanos? É os descendentes do povo de Israel que misturou com as outras raças todas lá. Tudo bem até aqui? Então beleza, fechamos esse parênteses. Voltando então aos Hebreus, a carta aos Hebreus, que está falando especificamente ao povo de Deus de um modo geral, mas que para nós não tem diferença nenhuma. Aí, como a carta é aos Hebreus, para os Hebreus faz sentido dizer que Deus se revelou primeiramente aos pais. Porque os pais para o povo de Israel, ou o povo hebreu, ou o povo judeu, refere-se aos patriarcas. E quem são os patriarcas? Começa com Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e Moisés é uma transição do negócio. Mas os pais, basicamente, é essa turminha aqui. Então a Bíblia vai dizer que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. A primeira maneira que ele falou aos pais. Como que Deus se revelava aos pais, aos patriarcas? Ele mandava carta? Falava diretamente.
Com Adão, antes da queda, o que Deus fazia com ele? Ia tomar o chá das 5 todo dia. Na viração da tarde, estava junto lá, batendo um papo, e aí como foi o dia, como não foi, conversava diretamente. Depois com Noé, o que Deus fez? Fala com ele. Com Abraão, o que Deus fez? Fala com ele. Com Moisés, o que Deus fez? Fala com ele. Então, esse primeiro modo aos pais, dentro da questão teológica, nós chamamos de teofania. Tá? Nós já estudamos isso para relembrar, e aqueles novos que estão chegando, talvez estejam vendo aí pela primeira vez. O que é a definição de teofania? Deus assume, e essa palavra agora é importante, temporariamente, uma forma conhecida para se revelar ao homem. Então, exemplos que nós vamos dar, né? Deus falando, vamos pensar em Moisés, da sarça ardente. É algo temporário. Se você for lá, a sarça está ardendo até agora? Não, foi temporário. E Deus fala de um modo que ele ouve a voz de Deus diretamente. Vocês vão pegar Abraão. Deus assume temporariamente uma forma de 3 homens que vão lá até Abraão para conversar com Abraão. Inclusive come com Abraão, faz um churrasquinho lá, né? Come uma coalhadinha, tal, beleza. E depois, some. Alguém mais viu esses homens de novo? Não. Então, é Deus assumindo temporariamente uma forma. Pode ser da árvore lá, como a sarça ardente, pode ser da figura humana, pode ser a nuvem, ou uma nuvem no céu e fala, eis que fala bonito. Pode ser a nuvem, pode ser uma coluna de fogo, ou seja, é Deus assumindo uma forma conhecida temporariamente e falando diretamente aos homens. Foi a maneira que Deus usou para falar aos pais. Vamos pegar um exemplo aí, Deuteronômio capítulo 4. Ixi, já acabou meu tempo aqui hoje. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 4. Verso 12. Então, o Senhor vos falou da onde? Do meio do fogo. As vozes das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que o cumprisses na terra a qual passais a possuir. Deus falou através do quê? Do fogo. Deus manifestou lá um coluna de fogo, uma tocha de fogo, um fogo, o monte pegando fogo, fumegante, e aí se ouve a sua voz. Algo conhecido, temporariamente. Está pegando fogo até hoje lá? Não, foi aquele tempo só, onde ele fala de modo audível, as pessoas ouvem a voz de Deus e ele revela especificamente o que ele quer. Então, essa é a primeira maneira que Deus usou para revelar a sua vontade. E essa maneira foi aplicada aos pais. Deus faz isso hoje? Não. Mesmo porque você tem lá em Hebreus essa ideia cronológica, né? Aos pais, pelos profetas, e nos últimos dias, pelo Filho. Se pôs últimos dias, já colocou aqui uma cronologia. Então ele começa falando aos pais, depois ele fala pelos profetas, e nos últimos dias ele revela através do Filho. Então, Deus se revela hoje através da teofania? Não. Ah, mas Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele quiser, ele fala, meu amigo, ele não vai contra aquilo que ele mesmo já revelou. Se ele usou essa maneira e disse que era para os pais, essa maneira foi usada somente para os pais. Se apareceu um anjo lá pegando fogo no seu quarto hoje, você amarra em nome de Jesus. Como Paulo fala, seja anátema, maldição, pula fora. Ai, queria tanto que o Senhor aparecesse. Não queira não. Não queira não, porque o povo de Israel viu isso e depois eles, tudo com a fralda cheia, chegaram para Moisés e falaram assim, pelo amor de Deus,
fala você conosco, mas que o Senhor não fale mais. Então tem muito que, ai Senhor, eu gostaria tanto de ouvir a tua voz, fala comigo, Senhor, se mostra, nós estamos sozinhos, eu e o Senhor aqui no quarto, se mostra aqui para mim. Não faça isso. Se você fizer, e se ele responder essa oração, nós vamos chegar lá depois de uns 5 dias fedendo, que você vai estar morto. Depois de um mês, aí a gente fala, nossa, o fulano não está vindo na igreja, o que está acontecendo? Nós vamos chegar lá, só está o seu osso lá. Deus fez isso lá no começo, aos pais. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos ver aqui, o período que foi usado aos pais, desde Adão até Moisés. Moisés é a transição, nós vamos ver isso depois. E exemplos, sarça ardente, a coluna de fogo, os homens que foram lá conversar com Abraão, a nuvem, o anjo de Jacó, o anjo que lutou com Jacó. Tudo bem? E geralmente essa expressão anjo do Senhor, com letras maiúsculas lá, refere-se a uma expressão teofânica. Tá? Então, toda vez que você vê o anjo do Senhor, na verdade, é uma expressão da segunda pessoa da Trindade, assumindo temporariamente uma figura conhecida para se revelar. Mesmo porque você já tem conhecimento disso, Jesus é o Logos, Jesus é a palavra. Então, toda a revelação de Deus passa através de quem? De Jesus, não tem como. Então, as manifestações teofânicas nada mais é do que a manifestação da segunda pessoa da Trindade. E tem uma que é fantástica. Que talvez seja a expressão teofânica mais maravilhosa de todo o período patriarcal. Vamos ver se você sabe do que eu estou falando. Qual que foi a expressão teofânica mais maravilhosa do período patriarcal? E que inclusive Hebreus vai falar dela depois. Quem? Perfeito. Melquisedeque. O rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quem que era pai dele? Ninguém. Da onde que ele veio? Ninguém. Mas ele viveu um período, e um período razoavelmente, esse temporariamente aqui é um período razoável, porque Abraão vai até ele para adorar, dá o dízimo, e aí recebe na adoração o quê? Pão e vinho. E depois você não ouve mais falar desse homem. Quer ver o que Hebreus vai dizer a respeito dele? Vamos olhar aqui. Hebreus capítulo... Vamos ver aqui, 9, 7, vamos confirmar aqui. 7? Melquisedeque, tipo de Cristo. Verso 7 aí. Capítulo 7 de Hebreus. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, então veja, era rei e sacerdote. Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, Salém, né, essa ideia. Depois também o rei de Salém, ou seja, rei de paz, ou Shalom, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto foi feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Então Deus, numa manifestação teofânica, que é temporária, assume a figura de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, para inaugurar uma linha sacerdotal superior à linha sacerdotal que viria no tempo de Moisés, que é a levítica. O sacerdócio levítico ele é temporário, ele começa em Moisés com Arão e termina em Cristo.
Só que o sacerdócio de Melquisedeque, ele vem antes de Moisés e permanece eternamente. Por isso é uma linha sacerdotal superior. E é o próprio Cristo aqui. Por isso ele fala que é o Filho de Deus. Jesus, ele tinha que exercer a função de sacerdote, profeta e rei. Só que, para ser rei, ele tinha que nascer na tribo de Judá, que é da onde saiu Davi. Se ele nasce da linha de Judá, ele não pode ser sacerdote levítico, porque o sacerdote levítico era da tribo de Levi. Não tem como o cara ser das duas tribos. Então ele nasce na tribo de Judá, para exercer a função de rei eternamente, o descendente de Davi, raiz da tribo de Davi, raiz da tribo de Judá. Só que ele inaugura, antes de tudo isso, na história, através da teofania, o sacerdócio superior, que é o sacerdócio de Melquisedeque, que é o rei de justiça, ou rei da paz. Melquisedeque, a ideia, o nome é justamente isso, rei da paz. Como é de Salém, ou Shalom, rei da paz. Então ele assume títulos como rei da paz, rei e rei da justiça, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que permanece eternamente. Por isso ele assume agora encarnado, não mais teofânico, porque a encarnação de Jesus não é temporária, agora é para todo sempre. Então essa é a diferença. Teofania é temporário. A encarnação de Cristo para eterno agora. Então, mas ele vem dessa linhagem do sacerdote Melquisedeque, e por isso ele é tanto rei como também sacerdote. Como Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Essa aqui é a manifestação teofânica mais maravilhosa, pelo menos nas minhas vistas, porque essa manifestação teofânica, mesmo que ela foi temporária no período do patriarca, as implicações dela ainda permanecem e permanecerá por toda a eternidade. Tudo bem até aqui? Finalizando aqui, né? Essa maneira de revelação ainda está em vigor hoje? Não. Deus não vai aparecer para você, né? Isso apareceu para os patriarcas. A sequência é pelos profetas. Aí a semana que vem, que se Deus quiser, aí a gente vai entender como que Deus se revelou pelos profetas. E qual foi o período que Deus se revelou pelo profeta. E se temos profeta hoje, se essa maneira ainda está em vigor ou não. Né? Algumas igrejas por aí vai dizer que nós ainda temos profeta e revelação hoje. Será? Semana que vem a gente confirma isso aí. Tudo bem? Perguntas, irmãos, sobre a teofania. E sobre a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante. Tranquilo?